Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima semana para você. A gente começa essa segunda-feira com um tema muito especial, a gente vai falar sobre direitos humanos. A gente está no ano em que se completa 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela ainda é um tema muito polêmico. Muita gente fala a favor, gente fala contra, isso acontece na mídia, isso acontece nas redes sociais, nas discussões em família, todo mundo tem uma opinião radical sobre esse tema. E para a gente entender melhor esse tema, eu trago aqui alguém que dedicou e dedica parte da sua vida à defesa dos direitos humanos. O Bom de Papo orgulhosamente apresenta para você Toninho Lopes. Toninho, que alegria tê-lo aqui e poder conversar sobre esse tema tão palpitante na vida social. Controverso. Por isso que é uma satisfação estar aqui no espaço da mídia, trazendo para a população esse debate, que é um debate muito necessário, Fábio. Parabéns ao Bom de Papo, parabéns à rede por abrir essa discussão e proporcionar aí o bate-papo nesse tema que é tão controverso. E eu parabenizo você também a dedicar uma parte considerável da sua vida à defesa dos direitos de pessoas que você muitas vezes nem conhece. Mas você tem esse sentimento de sociedade, de universalidade. E eu quero começar a nossa conversa sabendo disso, Toninho. O que te motivou a abraçar essa causa e dedicar parte da sua vida a ela? Porque você é um professor, é um cara que tem uma formação bastante sólida, sabe? Tem um emprego que é desejado por muita gente e ainda assim você desejou abrir uma janela na tua vida para uma causa. Exatamente por estar nesse lugar privilegiado, porque passar no concurso público, ser servidor de uma universidade federal, me coloca numa situação que distingue da maioria da população. E estar nesse lugar que produz o conhecimento me faz perceber com mais clareza, com mais distinção, as mazelas que a sociedade produz nesse campo, que é o campo dos direitos humanos. Então, o primeiro ponto é esse. Estando no lugar da educação, você vê aí a ausência do Estado, a ausência de políticas públicas em diversas áreas. Mas tem uma outra motivação, que ela é do âmbito pessoal, que é o fato de eu estar num lugar diferente da grande maioria da sociedade, né? Que eu me refiro aí à minha questão da minha sexualidade. Sou homossexual, assumido, sem dificuldade nenhuma, tranquilo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entre os amigos, mas chegar nesse ponto de me colocar enquanto gay na sociedade também exigiu demais, né? E aí me coloca novamente no lugar de privilégio. Muitos homossexuais, gays, lésbicas não têm essa tranquilidade. Então, eu me insiro no movimento dos direitos humanos a partir dessa questão da defesa dos direitos, que as pessoas possam ser como elas são, sem hipocrisia, sem estar dentro do armário, né, vivendo a sua sexualidade de um modo secreto e até perigoso, como acontece. Então, o meu olhar para os direitos humanos é a partir dessas discrepâncias, dessas coisas que a sociedade produz e que se tornam problemas, né? Em diversas áreas. Viver como se é sem ter que pedir perdão e nem se sentir vergonha, né? Exatamente. Isso é muito especial. Como para a nossa conversa ficar bastante dinâmica, o que eu pensei aqui? Eu vou trazer para você alguns depoimentos de pessoas sobre os direitos humanos. Colocaram isso no YouTube, colocaram em entrevistas na TV, a gente vai colocar aqui e eu quero que você comente depois a fala dessas pessoas que questionam os direitos humanos. A gente vai para a primeira fala, que é uma fala de um youtuber conhecido como Nando Moura. Você com certeza conhece alguém que foi assaltado, que foi sequestrado ou que foi assassinado. Ou você mesmo já foi assaltado, já foi sequestrado, ou você teve um assassinato, presenciou, né? Ou vivenciou um assassinato na sua família. Eu quero que você pergunte para essas pessoas, ou se você passou por isso, você pergunte, né? Você se faça essa pergunta. Alguma vez os direitos humanos já foram falar alguma coisa para você? Então, Toninho, essa é uma fala bem recorrente. Inclusive nos programas policiais sempre se fala sobre isso. O problema aí é que ele primeiro coloca no mesmo rol
várias situações, né? Desde o assalto até o assassinato. Então já é algo complexo de se pensar, né? A violência, a questão da segurança pública está aí, de fato, como um problema social que requer muita atenção de todas as esferas do Estado e da sociedade, né? E há um equívoco aí, a base dessa pergunta está na falsa ideia de que defender os direitos humanos é defender bandido, né? E é uma falsa ideia porque, no caso das vítimas, né, quem sofre a situação, vamos pensar na situação mais extremada, de um assassinato, de um sequestro, né, ela é realmente muito amparada, sim. Os amigos, os familiares e até pessoas desconhecidas se comovem com essas pessoas. Então, muitas pessoas dos direitos humanos já estão ali, só que não se apercebem disso. Mas eu acredito que o companheiro ali está falando do movimento em si, né? O movimento de direitos humanos, Fábio, ele é muito diverso. Nós temos, sim, pessoas, grupos que se dedicam a defender os direitos daqueles que estão encarcerados, que, portanto, cometeram crimes. E aí vem um equívoco maior ainda. Defender os direitos humanos não é defender o bandido, é defender a dignidade das pessoas. Nós vivemos numa sociedade onde a tortura, a pena de morte, prisão perpétua, não configura o nosso Código Penal. Não configura exatamente porque a nossa Constituição, a Carta Magna, aquela que rege a nossa organização enquanto uma sociedade democrática de direito, que foi promulgada em 1988, após o processo de redemocratização, depois de longos anos de ditadura, essa Constituição é dita uma Constituição cidadã, porque ela abarca muitos dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada há mais de 70 anos, aliás, este ano comemoramos 70 anos, e traz os princípios, um princípio central que é a dignidade humana e o valor da vida. Então, estas pessoas que cometeram crimes, sequestros, elas têm que pagar sim, né? Têm que que cumprir a sua pena de acordo com a gravidade do seu crime ou do seu delito, né? O que não pode ocorrer é em situações similares à tortura, por exemplo. Exato. Não, você tá punindo um crime praticando outro crime, né? O Estado acaba praticando outro crime. Eu vou passar para a próxima questão aqui, Toninho. Vamos ver a próxima questão que foi apresentada nesse vídeo. Aí, falar uma coisa aqui para vocês. Tô de saco cheio da violência, meu. Seu governador tinha que dar licença pra polícia matar bandido, meu irmão. Isso mesmo. Sentar o dedo na vagabundagem, meu irmão. Porque pra mim, bandido bom é bandido morto. Só assim a gente vai voltar a ter paz nesse país. Então o colega está defendendo a selvageria, os tempos em que não havia uma organização de sociedade como pleiteamos, né? É bem verdade que o nosso sistema ainda está em construção, o sistema político, o sistema de legislação, é fato, ele ainda não é perfeito, mas então estamos defendendo o olho por olho, dente por dente, é defender a selvageria, é defender um tempo onde não podemos nem falar em termos de uma sociedade, né? Então, é uma fala equivocada que, novamente, remete a essa ideia de que os direitos humanos estão focados só naquela pessoa que cometeu o delito, né? E aí traz um problema. Vamos imaginar que, então, adotemos essa prática selvagem, né? Então, quem vai ser o juiz? Qualquer situação vai... E eu te levo a uma outra reflexão, por exemplo. Tem que definir quem é o juiz e quem é o bandido também. Exato. Que, por exemplo, teve um político recentemente, eu não vou citar o nome por questões eleitorais, que foi flagrado com uma funcionária fantasma trabalhando numa casa de praia dele, alimentando o cachorro. É um ato contra a lei. Então, ele também vai ser chamado de bandido? Vamos pensar no exemplo que também é comum, aí os noticiários colocam, aquele político que rouba o dinheiro da merenda. Sim. A alimentação é um direito elementar, né? O pai que não paga uma pensão, ele também deve merecer esse tipo de tratamento? Ele vai ser tratado como bandido e morrer também, né? Então, assim, de qual bandido nós estamos falando? Exato. Né? Quais os prejuízos trazem à sociedade? Eu lamento muito, isso reflete, isso remete a uma ausência total de uma educação para os direitos humanos, ou melhor, que os processos educacionais não abarquem os direitos humanos como um elemento para que as pessoas
não cometa um equívoco tão lastimável como esse, né? Então, uma parte considerável do trabalho das equipes e das pessoas que militam pelo campo dos direitos humanos é da clareza, né? Exatamente. É bom até falar bem assim, direitos humanos, quais são os direitos humanos mais elementares e que as pessoas, se elas param achando que a defesa dos direitos humanos é defender bandido, quais são os outros direitos humanos que estão embutidos aí que as pessoas não lembram? Aí fica o convite às pessoas a buscarem, tem aí os meios da internet, você vai achar facilmente a Declaração Universal de Direitos Humanos, são 30 artigos, tem um preâmbulo e 30 artigos que vão colocar aí esses direitos elementares. E aí me permite fazer uma contextualização histórica. Em 1948 foi o pós-guerra, o momento em que a humanidade se percebeu do perigo em que o avanço da ciência, da tecnologia nos proporcionava enquanto possibilidade de exterminar a raça humana, né, o planeta, por conta da bomba H, aquela bomba que matou milhares de pessoas. Então se constituiu aí a Organização das Nações Unidas e vários países, dentre eles o Brasil, foi signatário, assinou a Declaração Universal, que tem esses 30 artigos. Ele é centrado inicialmente na vida, né? Pensando então todos os direitos que constituem o direito à vida são esses direitos elementares que hoje a gente comumente chama de direitos humanos. É lógico que depois... Aí, só para marcar, você está falando do direito à alimentação, à educação, à saúde. Isso é direito humano? Tudo também, isso daí, a ter um ambiente sustentável, né? Todos esses direitos que garantem, que circundam a vida, são direitos essenciais e que a gente está todo dia aí pleiteando. Agora mesmo falamos, e aí eu concordo na primeira parte que o colega colocou há pouco, né, a questão da insegurança, né, ele afeta o direito à vida, mas é um contrassenso. Ao mesmo tempo que ele reclama da insegurança, portanto, do seu direito de viver, né, ele reivindica o direito de matar o outro. Então, é meio contrassenso, eu acho que as pessoas têm que refletir mais. E aí, no percurso histórico, Fábio, da evolução dos direitos humanos, a gente sai de uma centralidade na pessoa, passamos por uma outra geração de direitos civis, por exemplo, o momento de redemocratização do país. As pessoas ganham o direito de votar e ser votado, o direito de se manifestar livremente, né? Em outras épocas, uma fala como essa não seria permitida, ele seria punido com tortura ou desaparecimento. Então, e agora, mais modernamente, nós estamos aí com o que há de mais moderno, né, sendo redundante, dos direitos humanos, são as questões de direitos difusos, o uso da tecnologia, as questões ambientais. Isso. Saiu do eu, foi para o nós e agora todos nós. A gente precisa fazer um rápido intervalo, o papo está muito interessante, a gente já volta daqui a pouquinho. O Papo de Rua hoje está extremamente polêmico e eu conto com a sua audiência. Fica com a gente porque vai surpreender você. Hoje eu vim conhecer a CS Multimarcas do Shopping Mestre Álvaro. E eu fiquei surpreso com a variedade de marcas que eu encontrei aqui. Ogoshi, John John, La Máfia, Pineapple e Reserva. A CS Multimarcas você encontra no Shopping Mestre Álvaro, no Shopping Boulevard e em Santa Mônica. CS Multimarcas, elegância e estilo por um preço que você vai gostar. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. E o melhor,
O melhor é que com cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando sobre direitos humanos. Toninho Lopes aqui. Toninho, você é um apreciador do Café Cafuso, cara? Ainda mais o produto capixaba, com Sim. Certeza. Rapaz, o Café Cafuso realmente, ele deixou uma marca no capixaba, né? Deixou. Com licença. À vontade. Porque, deixa eu brindar aqui com você celebrar esse nosso encontro. Aí. O cheiro do Café Cafuso, ele remete a gente para essa coisa da infância, são histórias, né? Com certeza. Eu cresci tomando Cafuso. Minha mãe é o preferido dela, aliás, o único, né? É esse. Que bom. Ela já conhece o Extra Forte, o Café Cafuso Extra Forte? Não, ela usa mais o comum. O comum, né? Então, qualquer coisa você pode levar para ela conhecer também. Esse aqui é mais encorpado. Beleza. Sabe, para quem quer ficar bem ligadão, leva lá. Como é que é o nome da sua mãe? Margarete. Dona Margarete, eu entreguei para ele, hein? Cobra. Tá aqui, pode deixar que eu vou levar. Vou levar sim. Cobra que tá aí o presente para a senhora. A gente vai para um quadro agora que é o Papo de Rua. A gente foi na rua para perguntar às pessoas a opinião delas sobre a pena de morte. Nossa. O que você acha? Pois então, eu acho que é algo incompatível com quem defende os direitos humanos. Mas você acredita que vai ter mais gente a favor ou contra a pena de morte? Olha, Fábio, nos tempos obscurantistas que nós temos vivido, né, onde tem a pouca informação, onde está sendo disseminada a cultura do ódio, eu acho que está tendendo mais uma linha, se não é a maioria, está se aproximando de ser a maioria que defende a pena de morte. Vamos ver lá como é que foi. Papo de Rua! Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu venho às ruas, ou melhor, hoje eu venho às grades. A gente vai falar sobre o sistema prisional. As pessoas estão muito revoltadas com a violência e já acreditam que prisão não é o suficiente. Elas querem pena de morte. Eu vim conversar com as pessoas sobre a pena de morte. É uma solução? Não é uma solução? Vamos saber lá, meu irmão. Eu quero sair dessa situação. Pedro, eu queria saber a sua opinião sobre a pena de morte. A minha opinião, eu acho desnecessária. Todo ser humano não merece morrer pelo ato que ele fez, sabe? Mas agora morrer é uma palavra muito forte. Assim. Olha, o seguinte, a pena de morte, se tivesse para mim, seria favorável. Apesar que ia morrer só os pobres, né? Aliás, pobre não, né? Ia morrer só os pobres, porque rico meu não ia morrer. Porque vamos supor, vamos botar um Temer lá para ver se ele ia morrer lá. Então vai morrer um pobre que vai roubar uma galinha lá fora. Marcelo, eu quero saber a sua opinião sobre a pena de morte. Rapaz, eu acho que a pena de morte no Brasil deve ter, né? Porque, tipo assim, o cara que é preso mais de 3 vezes, solta o cara vai e comete a 4ª, a 5ª, a 6ª. Quer dizer, eu acho que não tem jeito mais, né? Entendeu? E qual a idade inicial para a pena de morte? Rapaz, eu acho que tem que ser a partir dos 16, porque o jovem com 16 anos ele consegue decidir o futuro do nosso país. Eu acho que ele consegue saber também o que é bom e o que é ruim, entendeu? Em alguns casos, para crimes assim muito hediondos, no caso assim de estupro, latrocínio, ou até assim tipo crime como contra idosos, essas coisas assim, eu acho que deveria haver uma punição desse tipo. Qual a idade mínima para uma pessoa ser condenada à morte, na sua opinião? Sei lá, a partir dos 40 talvez. A gente precisa de pena de morte, aí que as pessoas fazem as coisas, não dá nada. Começando pelos políticos. Só que eles vão assim, aprovar, que se aprovar vai atingir ele e a família dele, né? Qual a idade mínima que o senhor acredita para uma pessoa ser condenada à morte? Qualquer idade. Igual nos Estados Unidos, no civil vai para a pena de morte. Tem que ser assim. Aí no instante o país melhora. Porque a impunidade tá demais, menina. Principalmente o estupro, então. Aquilo tinha que ser na hora, porque ele sabe o que está fazendo, não é doença. Você acredita que deveria ter uma idade mínima para casos de pena de morte? Não, porque estuprador é qualquer idade. Maria Eduarda, qual a sua opinião em relação à pena de morte? Sou a favor, porque tá presa, e aí? Não paga o que ela fez com a pessoa, sabe? Você acha que a prisão é pouco? Sim, com certeza. Bandido bom é bandido morto. Então eu quero saber o seguinte, qual a sua opinião sobre a pena de morte? Como tem sido a vida atrás das grades?
Ele falou que só fala mediante o advogado. As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço para ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na Dacasa Financeira. A Dacasa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da Dacasa Financeira. Tá aí, infelizmente, a maior parte das pessoas realmente com a ideia de que tem que matar, né? Tem que matar para poder preservar a vida. Eu quero continuar com aquela nossa história de mostrar os vídeos aqui sobre a opinião das pessoas em relação aos direitos humanos. E queria que você assistisse esse vídeo, olha. Por que a mídia, os defensores aí dos direitos humanos ou aqueles pretensos defensores dos direitos humanos e toda esse esforço que foi feito, por exemplo, como com a Marielle no Rio de Janeiro, também não é feito aqui uma situação semelhante com a nossa Juliane? Fica aí a questão, será que é porque ela é policial militar? Esse é o Coronel Camilo, ele é de São Paulo e ele está colocando os direitos humanos como um inimigo das forças policiais. Procede? Eu acho que dos dois lados há posições controversas e que a história justifica, né? O longo período de ditadura que nós vivenciamos proporcionou isso. E aí faz o convite exatamente ao coronel, aos comandantes das polícias a repensarem também o quanto distante ou quanto o modus operandi da polícia não colocou distante da população. Hoje, por exemplo, na Universidade Federal do Espírito Santo, nós temos vivido situações de violência, ou seja, a violência que antes era extramuros, agora está acometendo técnicos, estudantes, professores, e aí que levou um grande debate e hoje existe, a universidade tem um convênio com a Polícia Militar, o que está gerando grandes discussões, porque as pessoas também têm compreensão de que as polícias, né, são forças que estão a serviço do Estado. Então, houve um distanciamento muito grande de comunicação, enfim, de entendimento do papel do policial. Foram anos de formação deficitária, mas, felizmente, aos poucos, né, justamente por conta do movimento de direitos humanos, nós estamos nos aproximando. Falando aqui da nossa realidade do Espírito Santo, Fábio, é bem verdade, nós estamos ainda muito distante do desejável. Mas é preciso citar que esforços estão sendo feitos. Na formação de policiais já tem um treinamento em direitos humanos. Já tem um pequeno treinamento, a própria estrutura da Polícia Militar, existe uma diretoria de direitos humanos, então existe esse esforço. Eu, quando tive a oportunidade da formação na PM, quebrei muitos paradigmas também, porque você também carrega preconceitos contra essa força opressora, né? Mas exatamente no momento de crise, no momento de insegurança, é a força que você deseja para te proteger, né? Então, assim, a Polícia Militar é muito incompreendida, sim, pela população, mas, ao mesmo tempo, é preciso rever as suas práticas. O diálogo, assim, você se aproximou e mudou o conceito. Eu quero mostrar mais um vídeo. Vamos observar esse aqui agora, Toninho. Hoje a gente vai falar sobre o politicamente correto, essa maldição toda disfarçada em 1001 boas intenções, mas que tem implantado uma verdadeira ditadura disfarçada nos debates públicos. Piadas passaram a ser alvo de patrulha, expressões comuns viraram alvo de patrulha. As acusações são sempre as mais variadas. Ou você é racista, ou você é machista, ou é homofóbico. O politicamente correto não se trata de uma luta em defesa das minorias ou pela evolução da sociedade. É uma arma, e uma arma baixa, para enquadrar adversários e favorecer aliados em debates públicos. Isso aí é passar um atestado de que é machista, homofóbico, preconceituoso, né? Porque o cidadão minimamente civilizado, ele vai respeitar as diferenças, as diversidades, né? Não reconhecer que o Estado brasileiro, que até pouquíssimo tempo tinha essa barbaridade da escravidão, é ainda um Estado preconceituoso, racista, é simplesmente ignorar os fatos que estão aí no nosso dia a dia.
Não reconhecer que o gay, a lésbica, sofre com a LGBTfobia é também tapar os olhos para a realidade. É um ponto interessante você pensar e falar o seguinte, não, porque antigamente podia fazer piada com tudo, porque os Trapalhões faziam piada e ninguém reclamava. Sim, mas o Didi não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram, você não tinha como falar com ele. A pessoa que se via oprimida, ela tinha que se guardar e pronto. Hoje ela pode falar, eu não gostei. Exatamente. É o direito de se manifestar. E aí vem um direito elementar, que é o direito de expressão, né? Você quer fazer uma piada racista, homofóbica, faça, mas arque com as consequências, porque, por exemplo, o racismo já é um crime. Então, no momento que se criminalizou o racismo, você dificilmente vê um órgão televisivo, enfim, alguém fazendo piadas como a gente ouvia sobre a questão da negritude, por exemplo. Tem mais um vídeo que eu quero que você comente. Esse aqui é polêmico porque ele é de um pastor muito conhecido. Mas eu quero aqui chamar a atenção e aqui fazer o meu protesto a essas feministas que, por qualquer bobagem, sabe, se manifestam em defesa das mulheres, tudo com viés de aparecer. Eu quero perguntar a elas, e agora quando o Supremo Tribunal Federal permite que um camarada troque de nome, ok? Mas não é obrigado a fazer nenhuma operação, né, de transformação sexual. E um camarada com pênis pode entrar no banheiro feminino e pode ser colocado numa enfermaria feminina. Cadê vocês, feministas? Vocês são defensoras de meia tigela. É uma vergonha! E vem dizer que isso é direito humano quando o direito da maioria é massacrado. Deus guarde você. Deus abençoe a todos. Uma vergonha é usar o espaço da profissão de fé, que é um direito humano, né, o direito à liberdade de expressão. Liberdade de culto, né? De culto, de religião, para fazer isso, a disseminar o ódio contra segmentos da sociedade. E aí é um equívoco muito grande, né, quando ele fala uma pessoa com pênis. Ele está desconsiderando a essência do que o STF decidiu. Essa decisão recente, louvável, mais uma decisão do STF na omissão do Legislativo, o STF vem e garante às pessoas transexuais, às pessoas transgêneros, ou seja, aquelas pessoas que o seu corpo, ou seja, aquele corpo que tem um pênis, por exemplo, não expressa a sua identidade de gênero. Aquela pessoa não tem identidade com o pênis que traz a masculinidade. Exatamente ao contrário, ela se sente mulher, por exemplo. Poderia ter a situação inversa, o caso dos transhomens. Mas pensando nas travestis, nas mulheres transexuais, o direito dela é de usar o espaço segundo a sua identidade de gênero. E, então, mais do que trocar o nome, o STF deu direito a essas pessoas que sempre foram marginalizadas, a essas pessoas que sempre estiveram colocadas em lugares menores na sociedade, a dizer, eu sou mulher e o meu lugar de usar o banheiro é o banheiro feminino, no caso. Né? Então, esse pastor aí, ele se equivoca. Nós temos movimentos, é lógico, o movimento feminista também, por muito tempo, não tinha o entendimento. Aliás, existem grupos radicais feministas que também ainda não têm essa compreensão, mas nesse exercício de aprendizagem, de um olhar mais amplo, nós temos tido aí forças feministas que vai ter total compreensão dessa nova decisão, inclusive corroboraram com a decisão aí, com o pleito. Toninho, infelizmente a gente chega ao final do nosso papo aqui, infelizmente que é um papo bastante elucidativo, um ponto de vista diferenciado que talvez você que está em casa não teve a oportunidade ainda de ter, e a sua fala vem somar para mais um ponto de vista. Não precisa concordar ou discordar com nada que o Toninho colocou aqui, é só mais um ponto de vista para você pensar, para você não ficar refém de um único olhar. Então, Toninho, quem quer saber mais sobre os direitos humanos, mandar uma dúvida, pedir uma orientação, qual é o caminho? O caminho é contactar a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Estadual de Direitos Humanos, por meio desse instrumento bacana e importante que foi criado, que é o Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, que reúne diversas entidades do poder público, da sociedade civil. A gente está colocando aqui o endereço eletrônico, o e-mail para você, e o telefone também está aqui na tela. Isso aí. Lá você tem o espaço para o diálogo e tirar dúvidas e até se juntar nessa defesa aí, nessa... E talvez até um acolhimento, né? Exatamente. Cara,
Muito obrigado mesmo. Foi uma satisfação tê-lo aqui. E eu agradeço a sua audiência, porque você ficou com a gente, decidiu ficar com a gente, tá bom? Um forte abraço para você e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo.